Indignado com a derrota, o patrão surra o peão, e o choro que este solta é prazer para o seu filho. Esse vídeo foi solicitado pela inscrita Lari Salles. Peço isso também nos comentários desse vídeo. Você já percebeu como que em quase todo desenho brasileiro tem um bicho? Ou melhor, um bricho? Por algum motivo o Brasil tem uma fascinação gigantesca em usar animais para fazer marcas ou desenhos. Guia Estopa, Leão Chás, aquele ketchup do elefante verde da Turma da Mônica. O extrato de tomate mais vermelhinho que existe. Elefante, você? Mas outra coisa que usa animais como personagens é a Tecnoquena, com brichos. E não tinha como escolher um nome melhor. Brichos é a junção da palavra Brasil e bichos, ou seja, bichos brasileiros, ou brichos. A primeira vez que eu vi Brichos foi na TV Cultura, no Quintal da Cultura, onde era apresentado pelos personagens Doroteia, Ludovico e Tenório, e os outros dois que saíram por algum motivo do programa. E enquanto eu merendava, eu vi o resto do filme dos Brichos, e essa cena em específico sempre vem na minha mente quando eu penso nesse desenho. E bem, na época eu gostava muito de jogos, e literalmente qualquer coisa relacionada a isso. E ainda é assim hoje em dia, mas hoje eu tenho mais facilidade para consumir coisas relacionadas a jogos, etc. Mas o que é Brichos? Pelo começo, mãe. Bem, se esse canal fosse só mais um canal genérico de vídeos de 8 minutos super rushado só pra colocar o máximo de ads possíveis, eu diria que Brichos é um desenho da Tecnoquena feito em 2007 e acabaria por aí. Mas eu sou diferente e eu gosto de pesquisar a fundo e encontrar o máximo de informações possíveis, e ainda é melhor quando é com coisas totalmente obscuras e que quase ninguém conhece. E o mais engraçado disso tudo é que eu talvez seja o primeiro a falar aqui no YouTube sobre Brichos, provavelmente. Mas mesmo assim, vamos logo falar sobre Brichos, da Tecnoquena. Antes de Brichos, a Tecnoquena fazia algumas animações de conscientização ou de histórias cantadas, como por exemplo o que você viu no começo do vídeo, onde a música fala sobre um menino escravo e como ele era maltratado por literalmente qualquer motivo. Esse é um conto bizarro que passou na TV em algum momento, segundo alguns comentários no vídeo. Depois disso, a Tecnoquena fez outras animações dessa série, chamada de Mitorama, onde, como o nome sugere, fala sobre mitos e lendas de todo o Brasil. Enfim, todas as animações têm uma arte específica dependendo da história. Tem animações com estilogravura, rabiscos e outras que eu não sei o nome, mas provavelmente deve ter um nome. Mas uma dessas animações em específico era uma sobre bichos, e esses bichos falavam com uma sereia. E bem, essa mini animação pode ou não ter inspirado Brichos. Mas Brichos saiu primeiramente como um filme em 2007, e depois teve uma minissérie de curtas sobre cultura e educação, o tipo de coisa que provavelmente já passou em alguma escola. Mas o importante aqui é o primeiro filme, onde ele teve a estreia dos personagens que foram esquecidos pelo tempo. E agora nós vamos ver se eles continuam de pé até hoje ou se era melhor ter ficado no passado. Na época que o filme saiu, o Brasil já tinha uma enxurrada de filmes e desenhos animados, alguns bem conhecidos até hoje, enquanto outros são ainda mais obscuros do que Brichos, tão obscuros que talvez mereçam um vídeo depois. Mas enfim, a produção do filme começou em 2002, como disse Paulo Munhoz, o criador da franquia, e só foi terminar em 2006. No filme, os personagens vivem na Vila dos Brichos, um lugar que seria uma representação de qualquer cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece e se ajuda. Mas a história do filme realmente começa quando os três personagens principais vão para uma lan house jogar games. E esse é só um dos temas do filme, junto da parte mais importante dele. Quem são vocês? De onde vieram? Pra onde vão? Tá esquecido hoje, hein? Quem sou eu? E essas perguntas são respondidas pelos personagens de uma forma diferente, enquanto eles tentam ganhar um campeonato de games, onde eles tentam usar vários personagens baseados em animais americanos, mas sempre perdem, não importa o que façam. E enquanto eles procuram por um jeito de vencer, um dos personagens acaba falando a redação que ele devia fazer, mas os outros não fizeram. E nessa redação ele fala sobre como o Brasil é um país a ser construído. Eu sou um bicho brasileiro. E o Brasil é a maior reserva biológica do planeta, o maior potencial energético do mundo. Mas acima de tudo, um país a ser construído.
a partir de cada cidade, de cada vila, dia a dia, mês a mês, sonho a sonho, bricho a bricho, irmão a irmão. E após isso, o bully que ele acabou irritando na sala sem querer vem dar o troco, e ele acaba levando um chute. E enquanto os personagens ficam tristes por não saberem como vencer o campeonato de games, umas veias convidam eles para a casa delas. E lá elas falam como a vila recebeu o nome Brichos. Vila dos Bichos. Era o nome que um grandão do governo deu, sem perguntar pra ninguém. E essa parte do filme fala sobre como valorizar o que é da gente é importante, valorizar o que vem do Brasil, mas também eles não falam pra gente parar de usar o que vem de fora, mas sim saber apreciar o que a gente faz. Se nossos guris conseguiram fazer um filme daqueles, tudo era possível. Nós podíamos fazer moda, construir máquinas, criar remédio, exportar energia. Um exemplo são os desenhos brasileiros, onde por mais que nós temos desenhos muito bons, quase ninguém fala sobre eles, e quando falam é de um jeito superficial, onde só fazem por fazer mesmo. No YouTube eu literalmente não encontrei ninguém fazendo um vídeo sobre Brichos, o que indica duas coisas. 1. Ninguém fora eu e a Lari Salles se lembra desse desenho. Ou 2. Ninguém se lembra desse desenho fora eu e a Lari Salles. E provavelmente as duas estão certas, mas bem, com as pessoas ultimamente no YouTube só sabendo falar sobre assuntos banais e discutir ódio, eu acho que eles deveriam realmente parar um pouco e analisar as coisas que vêm do Brasil. Mas tudo bem, porque é só a opinião deles. Mas de volta ao movie, as coisas começam a ficar ruins quando um dos personagens quer se vingar dos personagens depois de ter levado um chute, e após serem jogados num poço, eles conseguem fugir para uma caverna. Todo mundo nota que eles estão desaparecidos e começam a procurar na caverna. E bem, lá nessa caverna, os personagens principais acham um fóssil de um bricho pré-histórico brasileiro, e após tudo isso, eles escapam, e inspirados pela cultura, eles vencem o jogo com um jeitinho brasileiro. Mas no final, eles aprendem a valorizar a cultura. Mas essa saga não acaba aqui, já que ela continua num filme que é ainda mais brasileiro. Mas antes de ver a continuação, nós precisamos ver o jogo que eles tentaram criar, mas acabaram falhando terrivelmente. Depois de Brichos 1 e 2, a Tecnoquina teve a ideia de fazer um jogo sobre a franquia, mas fora esses modelos 3D super fodas, o jogo seria um tipo de coletatom, segundo o que a mulher tenta falar no começo do vídeo. Bem, pelo menos é isso que aparenta, segundo o que ela disse, como eu já falei antes. Mas provavelmente eles da Tecnoquina não sabem nada sobre jogos, já que o jeito que ela descreve o jogo parece algo que você iria em algum filme onde foi feito por adultos, que simplesmente colocam jogos com sonzinhos de laser e explosões e enfim, você sabe, aquele tipo de coisa que aparece em filmes de sessão da tarde ou coisa assim. She's coming for you. Uma coisa bizarra sobre esse vídeo é que ao invés de falar fases, ela fala níveis. E o jeito que ela descreve o jogo parece que cada fase seria num estilo diferente de jogo. Nesse mundo de sonhos, os avatares têm armas arquetípicas. Uma espada, um arco e um chicote para combater os vírus. E pior ainda, o jogo teria 3 fases de água seguidas. E se você é um true gamer, você sabe que fases de água são horríveis ou simplesmente muito chatas. E passar 3 fases de água seguidas, sério, isso é simplesmente horrível. Dentro de cada um desses níveis, existem muitos itens a serem colecionados, exploração a ser feita e resolução de puzzles. Mecânicas como stealth e controlar 2 avatares simultaneamente entram no jogo. E agora sério, me explica, como eles iriam colocar a mecânica de stealth dentro de uma fase de água no jogo dos Brichos? Bem, eu não sei, mas certeza de que eles não seriam nem um pouco divertidos. E como a gente iria controlar 2 personagens em uma fase de água com mecânicas de stealth no jogo dos Brichos? Bem, não sei, mas enfim, por sorte ela mostra um trechinho do jogo, e ele deve ser no estilo daquele jogo BR do Ronald McDonald, que é simplesmente muito paia.
Mas fora essa gameplay 2D, a mulher também mostra um gameplay em primeira pessoa, que é bem estranha. Literalmente não tem nada a ver com o jogo que ela mostrou antes. Parece mais algum jogo do Rayman ou do Crash em primeira pessoa. E literalmente no YouTube eu só encontrei uma única gameplay do canal Hey It's Storm. E se não fosse por ele, a gente não veria essa maravilha de jogo brasileiro. Coloquei logo o sapo, é claro. Vou ter que colocar o tucano aqui. Ah não. Eu buguei o jogo, velho. Eu buguei o jogo. Eu quero ver se dá pra fazer alguma coisa, pera. Não, velho. Eu buguei o jogo. Tá ok. Uau, esse jogo é tão bom que dá a volta e fica ruim. Mas enfim, após esse GOT, vamos ver se o segundo filme é melhor que o primeiro. Quando o segundo filme de Brichos foi lançado, eu ainda estava vendo o primeiro na TV, mas eu só soube da existência desse segundo filme recentemente, enquanto eu procurava sobre Brichos. Mas enfim, após 5 anos do lançamento do filme, em 2012, nós tínhamos Brichos 2. E competindo junto com Brichos 2 no cinema nacional, nós tínhamos filmes incríveis como Peixonauta, o filme, e Se Liga na Turma da Mônica. Enquanto isso, no exterior, nós tínhamos Meus Amigos Dinossauros, o Lorax e o meu favorito, Hotel Transilvânia. E com todos esses filmes na fila, Brichos 2 não tinha como competir, ou será que tinha? Bem, era isso que eles pensavam, ou não? Bem, eu tentei procurar a bilheteria de Brichos 2, mas simplesmente não tem em lugar nenhum. Mas eu assumo que deva ter sido algo em torno de bem então ou quase nada. Mas agora, o segundo filme é melhor que o primeiro? Por algum motivo, mesmo os dois filmes tendo quase a mesma duração, o segundo parece bem maior, mas de um jeito chato, e paia, e podre. Mas acho que a culpa disso é o tanto de cenários diferentes nesse filme. Florestas, tundras, desertos, salas e mais salas. Esse filme tem muitos momentos que eram para ser extremamente fodas, mas eles só ficam paias mesmos. Como por exemplo, os personagens descobrindo que o vilão do último filme está sendo um vilão e planejando ser evil mais uma vez, e ele acaba fazendo um plano maligno. Ou até mesmo quando os personagens descobrem que a floresta está sendo ameaçada, e então eles precisam fazer de tudo para tentar impedir, mas então eles descobrem que os vilões vão passar com um foguete com uma lupa gigante na frente do sol para assim fazer com que a floresta entre chamas, e no final eles acabam destruindo o foguete, mas nisso os dois vilões acabam ficando presos numa roupa espacial, vagando infinitamente pelo espaço. E bem, isso até parece legal, mas infelizmente não é. Esse segundo filme tentou fazer algo muito maior do que ele conseguia, e com isso saiu um filme muito lento e paia. Talvez se eles tivessem feito o segundo filme sobre um tema mais brasileiro, como por exemplo, futebol, ou fosse algo então no estilo de Brasil animado, onde os personagens viajam pelo Brasil inteiro procurando uma árvore brasileira, Brichos 2 seria mais interessante. E o filme ser feito em flash, assim como vários outros desenhos brasileiros, também não ajuda muito hoje em dia. O segundo filme meio que, entre aspas, quebra a própria lição do primeiro filme, onde ele pede para valorizar o que é da gente. E bem, eles simplesmente não fazem isso. Mas a plot de salvar a floresta é um tipo de valorização do nosso Brasil. Mas, bem, sério, se você tiver vontade de ver um filme sobre proteger a Amazônia, veja Tainá, aquele filme brasileiro que literalmente ninguém se lembra. Ele sim fala sobre proteger a Amazônia e, bem, provavelmente deve ser mais interessante do que Brichos 2. Ou não, porque eu simplesmente não me lembro de nada desse filme. Como deu pra ver, Brichos tentou reinventar a roda, mas não funciona, principalmente quando você não tem um carro para isso. Ou seja, eles não têm o rendimento suficiente para isso. Mas agora chegou a hora de ver o melhor filme da franquia, um filme tão revolucionário que simplesmente serviu de inspiração para vários outros estúdios de animação indie fazerem seus próprios filmes. Com vocês, Brichos 3. Depois do sucesso de Brichos 1 e 2, a Tecnoquina já pensava em fazer o terceiro filme de Brichos, o que seria um marco gigantesco no mundo das animações brasileiras, porque fora Turma da Mônica e Carrinhos, quase não existem muitas sequências de filmes de animação, e o mesmo vale para trilogias. Mas antes mesmo do terceiro filme, Brichos teve uma minissérie de 3 episódios, no qual pôde experimentar algumas ideias de uma forma mais fácil, e deu tão certo que até na Nickelodeon mexicana passou. Todos quedamos com este blanco fashion.
¿Acaso no les gusta? Mas infelizmente, Bichos não foi muito mais longe do que isso. Os 13 episódios fizeram um sucesso, mas não levou a lugar nenhum. E após isso, em 2014, a Tecnoquina anunciou o próximo filme, Bichos 3, Megavírus. E essa ideia vem desde muito tempo, e eles já experimentaram usar ela no jogo que eles fizeram e no primeiro episódio da série dos Bichos. Mas essa ideia infelizmente não chegou a virar um filme por causa de um outro vírus aí. E isso fez com que o filme fosse cancelado, mas não dá pra saber se eles estavam fazendo o filme desde 2014 ou se eles estavam esperando a Ancine liberar o dinheiro para eles começarem a fazer o filme. E como eu sei que o filme foi cancelado? Bem, no site da Ancine é dito que o filme foi cancelado por fomento indireto. O que isso significa? Bem, fomento indireto é um tipo de incentivo fiscal federal voltado para filmes, o que quer dizer que eles não tinham nenhum incentivo financeiro no filme. E além disso, a Ancine, como providência, deu um despacho de encerramento e arquivamento, o que em outras palavras quer dizer que eles simplesmente cancelaram as parcerias e incentivos do projeto. Mas, bizarramente, no site da Tecnoquina é dito que o filme vai ter um trailer em janeiro de 2023, mas desde janeiro nada relacionado a Bichos saiu oficialmente. Mas, bem, por que foi cancelado? Pode ser que tenha sido graças ao C-Vírus e à dificuldade de se trabalhar em casa. Mas eu tenho uma outra teoria do porquê foi cancelado. Depois dos dois filmes usando a maior parte das vezes Flash para fazer animações, eles começaram a pensar no terceiro filme sendo em animação 3D. E a gente tem provas o suficiente para isso. Um dos exemplos disso é que eles começaram a testar modelos 3D no segundo filme, mais precisamente em alguns veículos, já que animar uma moto ou uma bicicleta em movimento é bem difícil. E não só para testar o 3D, mas para deixar mais fácil essa parte do filme. E outra prova é o jogo que eles fizeram no vídeo, e nele é mostrado que em algumas cenas o primeiro jogo seria em primeira pessoa e ele se passa numa floresta bizarra. E talvez isso seja um outro teste deles tentando utilizar 3D para fazer o filme, ou pode ser que não também. Então, por conta disso, eles talvez chegaram a cancelar o filme porque eles não tinham mais dinheiro suficiente para fazer a animação 3D. Ou pode ser que não, mas isso é só uma teoria gamer. Mas depois desse terceiro filme, Bichos não teve nenhuma outra atualização, o que infelizmente nos dá zero esperanças de qualquer novidade. Mas quem sabe um dia eles voltam, nunca se sabe, pode ser hoje, amanhã, ou depois de amanhã, ou depois de amanhã, ou depois de amanhã, ou depois de